Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, ô glória. Queria compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Eu estou muito feliz porque Deus tem feito muitas coisas tremendas. Deus tem operado, Rapaz, Deus é maravilhoso, hein? Amados irmãos, como é que nós não alegramos em servir ao Senhor Jesus, né? A minha oração a Deus esse ano foi entrar o ano ganhando alma para Jesus, né? A minha oração a Deus foi ganhar vidas para Cristo, né? A gente sabe que a dificuldade de ganhar pessoas para Jesus não é fácil você ganhar almas para Cristo. Só que eu louvo a Deus que dentro dessas plataformas o Senhor tem usado a minha vida e para a glória de Deus eu tenho ganhado muitas pessoas para Jesus. Eu louvo a Deus que através da minha vida o Senhor tem alcançado muitas almas dentro das plataformas. Muitas pessoas têm aceitado a Jesus e muitas pessoas que estão afastadas voltando para Cristo. Então, amados irmãos, nós não podemos perder tempo não, irmão. A Bíblia diz pregar em tempo e fora de tempo. Queridos, amados irmãos, eu queria compartilhar uma palavra de Deus que se encontra em 2 João. Eu amo pregar nesse livro de João. Esse evangelho de João é muito profundo o que o evangelista João fala na palavra do Senhor Deus. É muito profundo. E quando eu leio essa palavra do Senhor Jesus Cristo, cada dia mais que eu leio a palavra, ela me fortalece. A palavra de Deus, ela me renova. A palavra de Deus me dá força para cada dia mais estar de pé e fazendo o querer do Senhor Jesus Cristo. E uma das palavras em 2 João, fortemente, é João 3. João 3, todas as palavras aqui é forte, todos os versículos aqui é forte. É muito profundo. E quando a gente lê, Deus fala tremendamente ao nosso coração. Diz assim a palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, e vinde de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar entrar no ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Até aqui. Queridos, amados irmãos, essa palavra é muito profunda. Essa palavra é muito impactante. Essa palavra mexe de uma tal maneira com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso coração. A Bíblia diz que Nicodemos, ele era um sacerdote. Ele era um mestre também da lei que ensinava. E Nicodemos, ele ouviu falar que Jesus estava curando, salvando. E ouviu falar que Jesus estava fazendo maravilhas e milagres. E Nicodemos também queria conversar com Jesus. Nicodemos também queria ver Jesus. Então ele foi à noite se encontrar com Jesus. E ele começa a dizer, Senhor, essas maravilhas que o Senhor faz, realmente Deus é na sua vida. Realmente o Senhor é na sua vida, Jesus. Então Nicodemos começa a ficar maravilhado, ele começa a falar para Jesus, nossa, olha as maravilhas que o Senhor faz, o Senhor cura cego, o Senhor cura aleijado, o Senhor fala
palavras fortíssimas. O Senhor fala palavras que impactam o nosso coração. Vanderlei Souza, Pai do Senhor, meu irmão. O Senhor fala coisas com as pessoas que as pessoas ficam maravilhadas. O teu ensinamento é fora do comum, Jesus. O Senhor realmente é o Rabi, enviado de Deus do céu para a terra, é o príncipe da paz. Então Jesus olha para ele, porque Jesus ele não se impressionou com os elogios de Nicodemos. Jesus sabia que Nicodemos era um religioso. Jesus sabia que Nicodemos conhecia da palavra, conhecia da Torá, porque ele era mestre em Israel. Ele era aquele que ensinava na sinagoga. Então Jesus olha para ele e disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemos. E quando Nicodemos ele escuta aquele negócio, ele não entendeu. Ele disse: como pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Como pode esse negócio, Senhor? Eu já sou um homem velho, um homem maduro. Eu nem sei se a mãe de Nicodemos era viva. Talvez sim. Ele disse: como é que pode um homem velho como eu entrar no ventre de mamãe? Se eu chegar para mamãe e falar esse negócio: mamãe, Jesus falou que eu tenho que entrar no seu ventre de novo, mamãe vai endoidar comigo. Aí Jesus disse: não, Nicodemos, não é entrar na barriga da sua mãe e ter o nascimento de homem, mas nascer da água e do Espírito. Quem escuta Jesus falar aquele negócio não ia entender. Até eu ficaria sem entender. Porque esse negócio é muito profundo, o que Jesus fala para ele. Então Jesus disse: você tem que nascer da água e do Espírito. O que significa água? A água representa o Espírito Santo. A água representa o próprio Deus, porque ele disse: aquele que tem sede de mim, beba de mim. Jesus estava dizendo: Nicodemo, você tem que me aceitar. Você tem que beber das minhas águas. Você tem que deixar a minha palavra, o meu espírito entrar dentro de você, de dentro para fora. Você tem que mudar o teu coração. Você tem que parar de ser religioso e ser um homem nascido do Espírito. Porque a partir do momento que você for nascido do Espírito, você vai entender as coisas sobrenaturais do céu. Você vai entender as coisas profundas. Você vai pregar com autoridade. Meu Deus, você que é muito forte. Então Jesus estava dizendo para ele: você tem que ter intimidade comigo. Você tem que se aprofundar comigo. A Bíblia vai dizer em Ezequiel 47, Jesus chama o profeta para vir para o profundo da água. E o profeta diz: Senhor, a água está batendo aqui na perna. Vem para o mais profundo. Água significa profundidade de espírito. Profundidade de espírito significa intimidade com o Pai. Oh, Naraya Cantaraya Daya Subcomanácia. E Camando Bidaraya Candarabia Subcomanácia. Quem tem intimidade com o papai entende esse mistério. Naraya Sibicai. A profundidade, a intimidade, o novo nascimento. A água fala de limpeza, a água fala de pureza. Jesus estava dizendo: Nicodemos, eu quero te limpar. Nicodemos, eu quero te purificar. Nicodemos, eu quero fazer de você um novo homem. Eu não quero que você seja religioso, rapaz, mas eu quero que você seja cheio do meu espírito, cheio da minha graça, porque você está interessado nas coisas do céu. Nicodemos queria conhecer mais sobre as coisas do céu, porque ele ficou maravilhado no verbo vivo, ele ficou maravilhado com a palavra, ele ficou maravilhado com o Senhor Jesus Cristo, ele ficou impactado com a sua palavra. Não tem como você não ouvir Jesus e não ficar impactado. Não tem como você ouvir da fonte e não ficar cheio. E não tem como você ouvir da fonte e não ter sede dele. Quem ouve ele tem sede dele. Quem ouve ele quer se aproximar dele. Quem
ouve ele quer estar perto dele. Quem ouve ele, remanto, keminara, subcomanácia, crama ele. Quem chama por ele, quem tem sede dele, quer comer do pão, quer beber da água, nara, subcomanácia. É como a mulher samaritana, me dai dessa água, me dai dessa água. Jesus falou, mulher, se tu beber desta água, tu terás sede, mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Quem bebe da água do Pai, oh, Naya mandou révia. A presença dele, a água dele mata a sede da minha alma e da sua alma. Rebidai, rimanto, keminara mandou Naya subderrebidara subcai. Jesus, ele não quer que nós vivamos uma vida de religioso. Jesus não quer que nós vivamos uma vida só de templo. Jesus, ele quer que nós tenhamos um encontro com ele. Vivemos para ele de verdade. Jesus, ele não quer crente religioso, porque crente religioso, as igrejas estão lotadas. As igrejas estão lotadas de crentes religiosos que não conhecem a fonte da água da vida, que não conhecem Jesus, que não tem intimidade com o Pai. Jesus, ele conhece quem é adorador e quem é religioso. Jesus, ele quer que você tenha um encontro com ele. Jesus, ele quer que você abra o teu coração e deixe a presença dele te inundar. Jesus, ele quer ter um encontro contigo. Jesus, ele quer ter relacionamento contigo. Tem pessoas que conhecem Jesus apenas de ouvir falar. Tem pessoas que conhecem Jesus apenas pela palavra que leu. Tem pessoas que só conhecem Jesus pelo louvor que cantou, que louvou. Mas eles não têm intimidade com o Mestre. Eles não têm intimidade com o Verbo vivo. Eles não têm intimidade com o Pai. Eles não conhecem o Pai. Eles não sabem o que é quarto de relacionamento. Eles não sabem o que é drobar o joelho no chão, chorar, se prostrar, se derramar, rasgar o seu coração para o Pai o buscar. O salmista Davi, ele sabia o que era ser adorador. O salmista Davi, ele se entregava em corpo e alma e espírito. O salmista Davi, ele sabia quem era o Senhor. O salmista Davi, ele sabia quem era Jesus. Oh, Narábia canta rabachai. Porque o salmista Davi, ele tinha prazer de estar na presença do Senhor. O salmista Davi, ele tinha prazer de ir ao templo, adorar, exaltar, glorificar, glorificar o Pai, ter intimidade com o Pai. O salmista Davi disse: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira o teu espírito, não tira a tua presença, não tira a tua virtude, não tira a tua graça. Reminara súbia, raiadaia subquibidara sébia. O salmista Davi era apaixonado pela presença do Senhor. O salmista Davi, ele era apaixonado em servir Jesus. O salmista Davi, ele dava tudo para o Senhor. Ele se entregava de corpo e alma e coração. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um adorador se prostrar, se derramar como Davi é para poucos. Alguém que abre mão da sua própria coroa, do seu próprio trono, da sua própria vida, para se doar totalmente ao Senhor é para poucos. Porque Davi, ele era apaixonado por Deus. Davi era apaixonado pelo céu. Davi, ele era apaixonado pela presença. É tão interessante que quando a arca está na casa de Obed-edom, Davi, ele vai buscar a arca para trazer de volta. E quando a arca chega em Jerusalém, Davi, ele desce, ele se despide, ele começa
começa a dançar, ele começa a reverenciar o Senhor Jesus Cristo, ele começa a dançar, remando quebidara subcomanácia, ele começa a se humilhar, pairar, dançar, adorar. Alguém disse: o rei tá nu, o rei ficou doido, o rei ficou maluco. Não era maluco não, ele era apaixonado pela presença, ele sabia que não conseguia ficar longe da presença. A arca ficou na casa de Obed-edom por bom tempo, e ele falou: nós precisamos trazer a presença de volta para Israel, nós precisamos trazer a presença de volta para Jerusalém, porque a falta de papai tá grande, a falta de amando, nanaya mancho, Ebinaradaya canto, kebidarasi, mando naramando, keberrepia, paradagaia sépia. Não dá pra ficar longe da presença, não dá pra ficar longe de papai, tarácia, terépia, racatakaya tocomandácia, racalabandara súbia. Não dá pra ficar longe de papai, não dá pra respirar sem papai. Davi tava dizendo: não dá pra reinar sem a presença, não dá pra ir pra guerra sem a presença, não dá para viver sem a presença, não dá pra dormir sem a presença. Ébria, Rakanaga súvia, terrévia, tai, chou, dai, canta, dácia, amante, o quépia, oh, alabadara súbia, aleluia, Jesus. Nós temos que buscar, nós temos que ter sede, nós temos que ter fome da presença, fome da palavra. Nós temos que desejar a presença do Senhor. Tem crente que nem deseja mais a presença do Pai, tem crente que não deseja nem mais a palavra, tem crente que não tem nem mais prazer de ir na casa do Senhor. Tem crente que não tem nem mais prazer de buscar o Santo Espírito. Tem crente que está morto, ele busca coisa da terra, ele busca dinheiro, ele busca coisa passageira, ele busca coisa momentânea, mas não está preocupado em buscar papai, não está preocupado de buscar presença. É por isso que anda depressivo, é por isso que anda querendo se matar, é por isso que anda aí todos carimbaixo, desanimado. Por quê? Porque o foco dele é terra. Ele não tem relacionamento com o dono do céu, ele não clama o dono do céu, ele não tem intimidade com o dono do céu. O dono do céu não é prioridade na vida dele, a presença de Deus não é prioridade. Kamanarácia, Rakalabandara sepi, terépia, Rakalávia, tarápia, tarasubi, kamanácia. O dono do céu não é prioridade na vida dele, o dono do céu não é prioridade no casamento dele, o dono do céu não é prioridade na empresa dele, o dono do céu não é prioridade no trabalho dele, o dono do céu não é prioridade no ministério dele. O dono do céu é apenas alguém que está com o nome lá, ele só chama pelo nome dele, mas não tem relacionamento com ele. Racalamandara sépia. Tem pessoas que só conhecem Jesus de ouvir falar, mas nunca teve um novo nascimento. Ainda vive o velho homem, ainda vive a velha vida, ainda tem as mesmas atitudes, ainda tem os mesmos costumes, porque não nasceu de novo, não teve a vida transformada. Ele prega sobre o dono do céu, ele fala do dono do céu, ele canta sobre o dono do céu, mas a vida dele é a mesma. Ele não foi transformado pelo dono do céu. Ele é um crente religioso, ele é um crente que só conhece palavra, mas não tem relacionamento. Rakanaia subkibidara síbia. Ele não tem relacionamento camanácia com o dono. Anda a palavra que é Jesus, com o verbo vivo. Ébria, Kélbia, Tarápia, Terekeminarakanchokepekecapacanacai,
Kamanto kebika chokoba kakanaka chokebeke hebia. Takanara subikantara que acabandara sépia. Oh nai teke rebitara supia takanai. Alabanto kebitara subicanta, aleluia, Jesus. Grande é o teu nome. É por isso que a Bíblia disse que ele procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Se Jesus está procurando é porque tem muito religioso. Se Jesus está procurando é porque tem religioso e pouco adorador. Se Jesus está procurando, são poucos que têm relacionamento com ele e muito religioso dentro da igreja. Tem religioso de Torá, tem religioso da palavra, tá cheio de crente cheio de dogma, tá cheio de crente de coisa terrena, tá cheio de crente com coisa religiosa, mas não conhece o dono do céu, não conhece o dono do céu. Nanakai, tatai, tekevia, takanataya, tokebekekebe, kamanaga, shepia, porque quem conhece o dono do céu faz a vontade do Pai. Quem conhece o dono do céu vive uma vida de santidade. Quem conhece o dono do céu sabe como se vestir, não anda de qualquer jeito, não anda de bermuda, de camiseta, parecendo que vai pra praia. Quem conhece o dono do céu tem vergonha na cara. Quem conhece o dono do céu anda em santidade. Quem conhece o dono do céu não anda mostrando peito nem bunda. Quem conhece o dono do céu não vive sensualizando. Quem conhece o dono do céu vive uma vida na porta estreita. Quem conhece o dono do céu respeita ele, teme a sua palavra, teme Narasub Comanácia, teme ele, obedece ele, faz a vontade dele e anda no caminho dele. Quem conhece o dono do céu não anda pelado na igreja. Quem conhece o dono do céu não anda com a calça de salsicha. Quem conhece o dono do céu não anda com as calças apertadas. Ele anda no caminho estreito. Quem conhece o dono do céu não anda como Jazabel, cascalevando dentro da igreja. Quem conhece o dono do céu não anda na vaidade extrema. Quem conhece o dono do céu tem uma vida separada com ele. Quem conhece o dono do céu sabe se vestir. Quem conhece o dono do céu, Nakai Tefia, Tarakanakakaya Subkabadácia, tem uma vida de santidade e de renúncia. Kamanto, Tevia, Tarápia, Takamacho, Terrevia, quem conhece o dono do céu faz a vontade dele. Quem conhece o dono do céu jejuma, consagra, lê a Bíblia, vai pro monte, tem vida no quarto, tem vida de renúncia. Quem conhece o dono do céu desce na madrugada, consagra. Quem conhece o dono do céu tem vida de oração, tem vida de busca. Se preocupa com as coisas de cima, mas não com as coisas terrenas. Quem conhece o dono do céu um dia quer morar com ele. Tem saudade do céu, tem saudade da sua casa celestial. Quem conhece o dono do céu tem um relacionamento profundo com ele, de adoração, de santidade, de temor. Quem conhece o dono do céu, na que rei, Takamanto, faz a vontade dele. Quem conhece o dono do céu não faz a sua vontade, faz a vontade dele. Quem conhece o dono do céu vive uma vida de santidade, vive uma vida de renúncia. E não uma vida de devasto, e não uma vida de prostituta, e não uma vida de prostituta da fé. Quem conhece o dono do céu não anda de qualquer jeito. Quem conhece o dono do céu vive em santidade. Quem conhece o dono do céu obedece a sua voz. Rakanai, Terépia, Rakanai. Quem conhece o dono do céu ama seu próximo. Quem conhece o dono do céu ama a sua palavra. Quem conhece o dono do céu não despreza a escritura. Quem conhece o dono do céu se esforça para
para viver na porta estreita. Mas tem crente que ele não conhece o dono do céu, não. Conhece, não. Se ele conhecesse o dono do céu, a vida dele era diferente. Se ele tivesse relacionamento com Jesus, a vida dele era diferente. A vida dela era diferente. Ele não vivia bebendo, fumando, prostituindo, fornicando. Ele não vivia traindo a esposa dele. Ela não vivia traindo o marido dela. Quem conhece o dono do céu, teme ao Senhor, tem caráter, compra, paga. Quem conhece o dono do céu, não vive uma vida de promiscuidade. Quem conhece o dono do céu sabe que a porta é estreita. Quem conhece o dono do céu reconhece ele. E quando peca, pede perdão, volta para ele e diz: papai, me perdoa. Papai, me ajuda. Quem conhece o dono do céu não consegue viver sem ele. Não consegue ficar sem orar. Não consegue ficar sem jejuar. Não consegue viver longe de que me dar a subcomadácia da presença do Senhor. Kelbia, te quer me dar a súbia, te quer me dar a sebe, takai, te, chon, takamanchon, de que bitai, takamanto, Kelbia, tai, cho, taqui, que me tai, cho, takamanto, peque, picandarápia, terebitara, subcandarápia. Quem conhece o dono do céu ama ele. Quem conhece o dono do céu não quer entristecer ele. Faz de tudo para não entristecer o seu Senhor. Se esforça para viver na santidade. Se esforça para viver no caminho da verdade e da retidão. Quem conhece o dono do céu não vive uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quando chega na casa do Senhor, ele teme. Ele se prostra, ele dobra o seu joelho para clamar, se humilhar e dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Camando, rebedeque me dácia. O que o Senhor está dizendo nessa noite: tenha relacionamento com Ele, conheça Ele, busca Ele, teme a Ele, volte para Ele, se arrependa dos seus pecados e volte para o Senhor Jesus. Endireita o teu caminho. Não viva uma vida de qualquer jeito. Viva na santidade, não na podridão do pecado. Rebidaracebe comanácia até Kelvia, Keminacia te comanai, de providai, a sub keminaracebe camanácia. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã. E até a próxima palavra. Deus abençoe a todos. Ô glória!